Eu quero aqui trazer uma distinção muito importante para quem gosta dos estudos relacionados aos templários, sobretudo a presença templária dentro de Portugal. Muitos historiadores estabelecem uma distinção muito clara entre ordens militares e ordens de cavalaria. As ordens militares tiveram a sua origem em Jerusalém no século XII, sobretudo com a criação das ordens do Templo, portanto dos Templários, e da Ordem de São João do Hospital. Isso no contexto da ideia pontifícia de cruzada, né? Essas ordens elas caracterizavam-se por, paradoxalmente, unirem um perfil monástico com um perfil guerreiro e um perfil de cavalaria. Portanto, são três perfis. Depois nós teremos ordens militares semelhantes, digamos assim, mas com um escopo menos universal e mais ligada aos reis e aos territórios, né? O fito dessas ordens era a reconquista cristã. Nós vamos ver esse tipo de ordem, por exemplo, na Península Ibérica. Existe um outro tipo de ordem, que são as ordens de cavalaria, que vêm a ser instituídas mais tarde e em contexto muito diferente. Essas ordens de cavalaria, elas não tinham mestres eleitos entre os seus membros. Elas não eram ordens religiosas, né? Eram ordens destinadas a promover e a recompensar os serviços feitos ao seu mestre, ao seu chefe, muitas vezes designado como mestre, né? Então, ao contrário das ordens militares, as ordens de cavalaria eram compostas por cavaleiros seculares, que não faziam os votos monásticos. São três os votos monásticos: pobreza, obediência e castidade. Então a ordem de cavalaria não tinha esses votos monásticos, né? E os seus membros também não tinham qualquer forma de vida em comum, como tem, por exemplo, os monges. Eles eventualmente podiam reunir-se uma ou duas vezes, 3 vezes por ano, mas não mais do que isso, era por pouco tempo. Então, por que valia a pena pertencer a essa ordem, né? No caso português, essas ordens foram criadas porque os monarcas, era uma forma dos monarcas estreitarem os laços e reforçarem o poder deles, né, junto à nobreza. E aqui, concluindo, no caso especificamente português, nós vamos praticamente não ter necessidade de ordens de cavalaria. Por quê? Ela foi uma necessidade pouco sentida, porque as ordens militares de Avis, de Cristo, de Santiago e a do Templo, né, além da ordem de São João, que era internacional, essas ordens substituíam toda a ideia da ordem de cavalaria. Então, é muito importante, ao estudar a história de Portugal, entender e fazer essa distinção. Nós temos ordens militares e religiosas, ordens somente religiosas, como os franciscanos, os jesuítas, os dominicanos, né? E nós teremos as ordens de cavalaria. Espero que essa distinção lhe tenha sido útil.